Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, professores e você que nos assiste aqui para saber mais, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Sumaia e sou professora de Química, é isso mesmo, Sidney? Ah, acertei, assim, né? Assim, acertei. Agora estou com o Sidney aqui fazendo a tradução das libras, me ensinou a fazer o sinal da Química, né? Então já sei até me apresentar e falar o que eu faço, Química, né? Interessante. Bom, seja bem-vindo, Sidney, e toda a equipe aqui que está conosco hoje também, claro, né, para fazer essa aula aqui, para que você nos assista, tá certo? Bom, então, vamos lá à nossa aula de hoje, lembrando o nome do nosso aprofundamento, a nossa área de conhecimento, a unidade curricular e o nosso componente. Então, o nosso componente já começa aí no título, do micro ao macro. E a nossa aula de hoje é a atividade 4, aula 1, portanto, introdução dessa atividade. O nosso aprofundamento é ciência em ação, área de ciências da natureza e suas tecnologias. E unidade curricular 2, projeto Vida ao Extremo, tá certo? Componente eu já falei. Bom, pessoal, estão preparados? A gente trabalhou aí todas as atividades, a gente está na última atividade em si, já que a atividade 5 é uma atividade de finalização e de interação entre os componentes. E para isso a gente vai fazer uma conversa, uma roda de conversa aí falando sobre os assuntos dos nossos componentes para cada atividade e ver como esses componentes se encaixam. E vocês vão ver que legal que a gente vai trazer, tá certo? Então, a ideia de hoje é a gente fazer um sobrevoo de todas as atividades que nós vimos, até chegar nessa atividade 4 que nós estamos, beleza? Então, é isso que a gente vai fazer esse sobrevoo pela atividade 1, atividade 2, atividade 3, e já vou aí avisar o que vamos ver na atividade 4 para vocês ficarem com mais curiosidade e assistirem também as próximas aulas, tá certo? Bom, lembrando o nosso aprofundamento, as nossas aulas são baseadas no mapa, no material de apoio e planejamento a práticas do aprofundamento, do seu professor que ele utiliza aí, tá certo? E os nossos componentes, então, vida nos extremos, professor Eveline, de biologia, rumo ao espaço, professor Gilberto, de física, medidas para a existência da vida, professora Roberta, de matemática, e do micro ao macro, eu, professora Sumaia. Tá certo? Bom, e aí os nossos eixos estruturantes que estão aí sempre presentes, né? Que nos permeiam aí os nossos estudos dentro do nosso aprofundamento. Investigação científica, isso foi o que mais a gente viu aí em todas as atividades, mas primordialmente na atividade 1, mas todos os nossos aprofundamentos, eles se baseiam principalmente na investigação científica. A gente precisa fazer pesquisa, olhar quem já falou sobre o assunto e o que traz sobre esse assunto que é importante, tá certo? Então, ver quais são as abordagens, como já foi realizado, tá certo? Isso é o mais importante. Depois, processos criativos. Então, esses processos criativos, eles vêm justamente de como a gente vai trazer essa linguagem científica, por exemplo, para o meio da sua escola, né? Como que a gente pode transformar isso? Então, quando vocês forem fazer lá o boletim informativo, a newsletter, então, como você vai traduzir o que você aprendeu dentro do seu aprofundamento para o seu colégio, para a sua comunidade escolar, né? Para que não seja uma coisa tão científica, tão pesada. Muitas vezes a gente lê, mas a gente precisa traduzir esse processo. Então, a forma de infográficos, ou como for fazer vídeos. Então, dentro de processos criativos. Empreendedorismo vai trazer aí o que você gostaria de pensar para a sua vida aí, para colocar, olha, eu consigo fazer, por exemplo, aula de geleia que a gente trouxe aqui, vocês estão lembrados? Então, se você decidir vender, por exemplo, saber como trabalhar isso e como deve fazer. E qual é o processo científico, né, a respeito disso, olha que interessante. E mediação e intervenção sociocultural. Então, essa parte de mediação e intervenção sociocultural é para a gente entender os processos que se deram, que se levam aí no meio da questão da sociedade. Como que a sociedade observa essa situação? Até mesmo a questão científica, né? O quanto a sociedade
olha, né, para a ciência e traz esse olhar para a ciência e o quanto é colocado isso. Qual é a adaptação que é feita? Então, essa mediação e intervenção sociocultural serve justamente para isso e para mais coisas. Eu só estou colocando aqui uma pontinha do iceberg, tá certo? Lógico que isso daí dá para explanar muito mais coisas dependendo de cada aprofundamento, beleza? Bom, então começando lá pela atividade 1. A atividade 1, ela vem com a ideia de fazer uma investigação, e uma análise dos aspectos físico-químicos que interferem na sobrevivência dos seres vivos. Investigar a relação entre os seres vivos e os elementos carbono e seus compostos. Bom, se a gente lembrar, a gente vai ver aí todo o nosso percurso de 11 aulinhas sobre o assunto e sobre as formas de como a gente pode abordar isso e observar aí se as pessoas entenderam ou não. Da seguinte forma, primeiro a gente fez a apresentação do nosso componente, depois a gente começou a falar sobre os átomos que compõem a vida na Terra, quais são os átomos que estão presentes nos seres vivos ou estão presentes, a gente tem a tabela periódica nesse caso aí, né, falando disso, excetuando-se, claro, dos elementos na tabela que são produzidos pelo homem, tá certo? Os sintéticos. Na aula 3, vimos quais são as condições favoráveis à vida, tá certo? O que precisa para ter vida? A gente já sabe que é água, né? A vida à base de carbono, então toda a vida terrestre é à base de carbono. E aí eu trouxe para a gente entender melhor como se conectam, né, essas ligações, essa vida à base de carbono, eu trouxe para a gente rememorar aí as ligações químicas. Então a gente falou da ligação iônica, falamos da ligação covalente, covalente coordenada, tá certo? Introduzida a parte de ligações químicas, a gente trouxe para vocês aí a química e prebiótica e a química da evolução, né? Então, como se deu a química primária, aquela primeira química de formação da Terra, né? E depois como ela foi se evoluindo até chegar nos seres vivos. E por fim, na aula 9 ali, a gente viu a química na evolução da atmosfera terrestre. Então, a gente viu o quanto a atmosfera foi se modificando ao tempo e como os seres vivos foram se modificando também durante esse tempo, né? Saindo de um princípio que era anaeróbico para aeróbico, porque não se tinha oxigênio no princípio da Terra, se a gente for falar, tá certo? Oxigênio se tinha em outros compostos, mas não na forma molecular que a gente respira, o O2, beleza? Então, todos esses três que eu falei por último aí, a química prebiótica, a evolução e a química na evolução da atmosfera, tudo isso a gente estudou principalmente lendo artigos para a gente entender essa função, tá certo? Então, a gente fez aí justamente essa investigação científica para entender, a gente viu como que o átomo foi formado, vocês lembram disso? Trouxe o professor Gilberto aqui para falar fisicamente das 4 forças que formam o átomo, tá? E nisso, a gente foi estudando aí a parte da ciência pura, né, da química pura na questão mais essencial dela, tá? Bom, e aí, a gente fez sistematizações, trazendo para vocês formas de trabalhar, tá certo? Os assuntos. Então, a gente trouxe aí um mural digital para vocês, onde a gente falou do Padlet, que eu vou apresentar para vocês lá na última aula, né? Como formato de apresentação de boletim informativo, o Padlet, e a sistematização da aprendizagem por meio de webquest, né, que a gente pode falar, que é o quizzes, tá? Trouxe para vocês também aí, para a gente aprender como é que faz uma aula mais dinâmica, né, e vocês podem fazer na escola, por exemplo, perguntas, respostas para os colegas de vocês, numa questão de culminância, tá? Então, tudo isso a gente viu na atividade 1, e isso não quer dizer que vocês não possam usar, por exemplo, nas demais atividades. É claro que pode e deve, né? Já que vocês já sabem mexer nas plataformas, quanto mais usar, melhor. Bom, depois disso, a gente entrou na atividade 2. Na atividade 2, a ideia da atividade era investigar situações extremas que colocam em risco justamente a sobrevivência dos seres vivos.
Analisar a influência da osmose e da salinidade em condições extremas e investigar o fenômeno da osmose, partindo da prática experimental. Galerinha, se vocês lembrarem, a atividade 2 foi a que mais a gente teve experimento, né? A gente fez experimentação de osmose aí, que eu trouxe para vocês. Eu trouxe osmose para vocês. A gente falou de osmose na questão de produção de geleia, tá certo? Quando a gente falou também de empreendedorismo, que eu comentei com vocês lá no comecinho. Bom, a gente falou de osmose quando eu trouxe para vocês também o osmômetro. Então, foi um experimento que eu fiz em casa, passei para vocês os videozinhos também, tá certo? Depois falei do poliacrilato também, tá certo? Que é aquele gelzinho que a gente coloca com as plantas, né? Para elas ficarem hidratadas. Então, aquele polímero que ele cresce com o tamanho da água, a gente explicou sobre ele, foi justamente nessa atividade, vocês estão lembrados? Aí trouxe também, no dia que eu falei, que a gente fez a química lá na cozinha, não sei se vocês lembram, eu comentei também sobre o processo de osmose que a gente já estuda normalmente dentro da biologia, principalmente, que é quando a gente salga a salada, né? Salga ou coloca vinagre, o que a gente observa ali? A gente observa justamente que a salada ela reduz o volume, fica murcha, na verdade, reduz o volume do aspecto do espaço, né? Porque as folhas verdes elas ocupam mais espaço, depois que murcha fica lá no fundinho, tá certo? E libera água. E a gente viu isso nas frutas, né? A gente viu isso no morango, tá certo? Onde a gente fez geleia de morango, o pessoal aqui comeu a geleia também, né? Bom, todo mundo, né? Foi uma festa de morango aqui dentro do estúdio, enfim. O pessoal gostou da minha geleia, né? Eu já posso pensar no empreendedorismo aí. Bom, e a salinidade também, né? Então, nessa questão da salinidade, a gente falou justamente do efeito da osmose. Então, vamos ver aí o nosso cronograma. Então, a gente falou do barco à deriva nessa aula, não sei se vocês lembram, mas a gente estava falando sobre a questão da importância da água, de se manter a água. O fracionamento de misturas, onde a gente começou falando da água dos oceanos, que é uma mistura homogênea, porque tem vários tipos de sais misturados, tá certo? Bom, a concentração desses sais, a quantidade de sais dissolvidos, a gente trouxe isso para vocês. E aí a gente falou da osmose, olha aí quantas aulas. Depois a gente explicamos a osmose e a outros processos. Depois a gente trouxe para vocês aí a osmose no dia a dia, que é a geleia que a gente fez e a salga de alimentos. Depois falamos sobre o polímero, que eu comentei. Depois a gente entrou em propriedades coligativas, né? E os efeitos que a gente estuda causados pela concentração da solução, diferenciando-se da substância pura e a mistura. Tá? Então, as propriedades coligativas são o estudo das misturas, de preferência homogêneas, tá? Porque a gente está falando de solução. Depois, pressão de vapor, que a gente viu, tá certo? Bom, para falar de pressão de vapor, eu trouxe para vocês, eu expliquei o que era pressão de vapor, e depois a gente foi trabalhar o que era isso, como a gente investiga a pressão de vapor na temperatura de ebulição, propriamente dito. E falei do congelamento. Quando eu falei de pressão de vapor, a gente também trouxe o professor Gilberto aqui para falar sobre a pressão de vapor e o processo de ebulição. Então, a gente deu uma aula aqui no laboratório onde vocês viram o processo de ebulição. Na aula que a gente falou de abaixamento de temperatura, também fiz um experimento ao vivo aqui. Quando a gente fala ao vivo, é que a gente fez na hora da gravação, tá? Outros a gente faz à parte, aí a gente passa só o videozinho, outros a gente faz ao vivo mesmo. E aí vocês viram que abaixou a temperatura quando a gente usou sal, por exemplo, na água e os efeitos causados. Então, é uma propriedade coligativa, o efeito causado com a adição de soluto não volátil, por exemplo. Vocês estão lembrando disso? Bom, e essa variação de pressão de temperatura, né, abaixamento de temperatura causada pela salinidade e a questão também sobre a temperatura são fatores importantíssimos quando a gente vai estudar o que a gente vai falar nesse aprofundamento agora, nessa atividade 4 agora. Então, eu vou retomar conceitos da atividade 2, olha que importante. Aí eu trouxe para vocês aí sobre extremófilos, né, a gente foi falar aí sobre
a Arquia. Então, a professora Eveline veio fazer uma aula aí para explicar para a gente, junto com a química, tá certo? Sobre os extremófilos. Depois, a gente fez uma retomada, que é importante, aí, sobre concentrações de solução. Aí eu trouxe, finalmente, o experimento do osmômetro para vocês. E, por fim, a gente fez uma retomada, de novo, das propriedades coligativas. Esse foi nosso roteiro aí da atividade 2, beleza? Bom, depois a gente tem aí a atividade 3. Bom, essa atividade 3 está mais recente, né, para vocês. A atividade 3, ela visou investigar os fenômenos de equilíbrio químico, analisando o equilíbrio do sangue. Vimos isso? Estudamos sim, tá certo? Analisar situações que envolvem o mal da altitude, o Soroche, tá certo? Geralmente conhecido como Soroche. E investigamos também a relação entre o mal da altitude e o equilíbrio químico no sangue. Então, percebam que foram momentos que nós estudamos. Então, eu introduzi conceitos de velocidade de reação, que é a rapidez, que nós estudamos cinética. Introduzi o conceito de equilíbrio químico, retomando alguns conceitos da formação geral básica de vocês lá do primeira série do ensino médio, do começo do ano da segunda série do ensino médio, para a gente poder entender como se dá a questão do conceito de equilíbrio. Depois a gente estudou os fatores que afetam esse equilíbrio químico, né? A gente viu o princípio de Le Chatelier, para depois entender como isso vai acontecer dentro do sangue. Então, não só a questão do oxigênio, porque quando a gente está nas alturas, a gente descobriu o quê? Que o ar fica rarefeito. Então, você tem uma menor concentração do gás oxigênio para você respirar. E isso vai fazer com que o equilíbrio no seu corpo perceba essa situação e desloque alguns equilíbrios de modo a não favorecer você nessa situação. E aí a gente precisa conhecer o nosso corpo para saber o que está acontecendo naquele momento, saber que esse efeito é causado porque você fez uma viagem e está numa localidade muito mais acima do que você estava acostumado e como é que faz para amenizar esses efeitos, tá certo? E vamos mostrar aí o roteirinho que a gente viu dessa atividade 3. Na atividade 3, então, a gente fez essa introdução aí de vida nas alturas, onde eu trouxe para vocês as maiores montanhas, tá certo? Falamos lá. Depois a gente falou sobre velocidade de reação, a rapidez, como eu disse para vocês, o equilíbrio químico, os fatores que afetam esse equilíbrio químico, o equilíbrio iônico, ácido e base, porque aí a gente foi falar de ácidos e o pH. Depois a gente trouxe o pH e o mal da altitude. E, por fim, a gente trouxe aí, para finalizar a parte de pH, a gente trouxe o extremófilo, né? Na verdade não é extremófilo, desculpa, gente, é a bactéria, que também vive em condições extremas dentro do nosso estômago, tá certo? H. pylori, né? Helicobacter pylori, né? Para falar o nome bonito dela inteiro, tá certo? Bom, aí a gente entrou na parte da sistematização da nossa atividade, onde a gente fez um processo de revisão de todo esse conteúdo que nós estudamos, beleza? Na aula 9 e na aula 10. E na aula 11, a gente trouxe para vocês aí uma convidada montanhista, a Cláudia Bento. E nessa aula, o que a gente viu? Ela falou aí como foi a escalada dela nos 28 cumes alcançados por ela, desde 2012, quando ela começou. Olha que interessante. E não sei se vocês observaram, mas boa parte do que ela estava falando lá durante a nossa conversa foi muito de encontro com as aulas que a gente realizou. Os assuntos que ela trouxe veio justamente culminar com o nosso assunto. Olha que bacana isso, né? Quando ela começou a falar, nossa, é isso mesmo, né? Então, isso significa que é importante a gente conhecer, trazer a ciência para a nossa vida, entender a ciência, para a gente saber o que a gente pode aproveitar quando a gente estiver nesses locais, tá certo?
Então, ela trouxe aí que tem que conhecer, por exemplo, se você está com processo de mal da altitude, ou se você só está com processo de exaustão, ou seja, só está cansado, se a sua glicemia está baixa, porque você não comeu direito, né? Ela já falou do processo digestório e a gente tirou algumas curiosidades, né? Por exemplo, você está lá no meio do nada e de repente você precisa fazer xixi ou fazer o número 2, né? E aí o que você faz? Você não pode deixar lá, por exemplo, tá certo? Porque você está degradando o ambiente que não tinha, né? Os dejetos lá. Então, o que você tem que fazer? O correto é levar um saco ou tem um suporte específico para isso, onde você coleta esse material, tá certo? Não pode ficar deixando ali no meio ambiente, senão você degrada o meio ambiente. Imagina, várias pessoas que já foram antes de você, se chegar lá, em vez de ver uma paisagem bonita, vai ver uma paisagem toda suja, poluída. Não é legal, né, gente? Então, por isso que tem que ter essa consciência ambiental quando a gente vai fazer esses tipos de esportes diferenciados, beleza? Então, a gente trouxe aqui para vocês uma conversa com alguém que vive esses momentos, né? Que já falou que passou mal também, que já percebeu e deu várias dicas para quem quer começar, né? Começar com trekking, caminhada, né? E depois ir observando, se testando, né, em altitudes aí para conseguir, beleza? Então a gente viu que é possível aí, caso você tenha como projeto de vida isso daí. Até trabalhar como turista, eu quero trabalhar levando pessoas para fazer isso. Bom, se você quer levar pessoas como guia, você precisa ser o primeiro mais bem treinado e conhecedor do assunto. Tá certo? Falei para vocês que quando eu fui para o Peru, eu vi uma pessoa passando mal quando a gente estava voltando. E as pessoas falaram, olha, isso é natural. Às vezes a pessoa passa uma vida inteira sem saber que ela tem esse problema. Quando ela chega aqui, o problema vem à tona. E aí eu me assustei, porque eu fiquei me imaginando eu sozinha ali naquele local. Ele estava com a família deu suporte. Mas ir sozinho. Então a gente precisa também ter essa noção. Então, eu já pensei em trabalhar como guia turístico, porque eu acho super bacana trazer informações, ciência para as pessoas que estão ali em volta. E quando eu vou fazer qualquer passeio também, adoro perguntar a parte científica também, adoro perguntar a parte histórica daquele local. Então, o guia turístico ele precisa estar bem antenado sobre essas situações. Então, não é porque vai fazer turismo que só vai estudar uma determinada coisa e não sabe nada da ciência, tá certo? Inclusive lá, quando estava no Peru, o pessoal estava falando lá das bebidas que o pessoal fazia antigamente, sem ter, por exemplo, a forma dos micro-organismos. E eles faziam a partir da saliva, gente. Olha só que coisa, né? E isso eu aprendi onde? Bom, aprendi lendo livros a respeito sobre civilizações antigas, né? Então, isso me fez mais vontade de querer viajar e conhecer o local e como era toda aquela parte. Bom, por fim, atividade 4. Então, a gente já está chegando aonde a gente vai começar a estudar para a introdução dessa atividade. Investigar sobre temperatura e composição do ar em pressões ambientes e sobre altas profundidades. A gente já viu composição do ar, pressão ambiente, a parte externa, a gente já viu quando a gente fala do ar rarefeito em altas altitudes, né? Redundante agora, né? Em altitudes. E agora a gente vai começar a observar isso em profundidades, tá certo? Quanto mais profundo. E a gente vai começar a se indagar por soluções presentes em situações reais de mergulho e estudos de caso de mergulhadores e submarinos, bem como naves espaciais, observando sempre como é respirar nestes locais. Deve ser bem diferente. Estudar as relações existentes entre a concentração máxima de gás carbônico no organismo e os seus efeitos, bem como a concentração de oxigênio também no organismo. Então, a gente estava numa situação onde havia pouco gás e o nosso sistema, nosso corpo, ficava de uma determinada forma. Agora a gente vai estar sobre um outro aspecto, que é a gente sai das alturas e vai dar um mergulho agora, mas bem profundo mesmo, tá certo?
Bom, aí para a gente começar a esquentar, e o nosso clima vai como sugestões, alguns links para vocês acessarem, tá certo? Baixando o material, vocês têm acesso a esses links. Alguns deles são vídeos bem interessantes, outros são materiais de leitura importantes para que vocês entendam o contexto que a gente vai dar nas aulas, tá certo? Bom, e aí, na atividade 3, a gente viu atividades como o montanhismo necessitam de suporte de oxigênio. E na atividade 4, vamos embarcar e nos aprofundar em mais uma aventura, mas agora nas profundezas. Bom, então já deixo uma pergunta aqui para vocês pensarem aí para as próximas aulas para os professores de vocês ou entre vocês. O que você sabe sobre mergulho? Será que a gente precisa de um treinamento igual ao montanhismo? A gente já viu que não é qualquer um que pode sair por aí subindo montanha. Precisa de um treinamento. Então, será que o mergulho eu também posso, de repente, sair daqui hoje e ir mergulhar na praia? Assim, olha, gente, já deu certo. Amanhã, né? Amanhã é sexta-feira, eu olho assim para o relógio e falo assim, tô indo, vou para a praia porque eu vou fazer mergulho. Será que eu consigo? Bom, mas você fez curso de mergulho? Você surfa? Qual a sua relação com a água? Mais piscina do que mar aberto. Será que eu consigo fazer um mergulho tranquilo? Acho que não, hein? Só se eu tiver muita fé em mim mesma, né? Bom, e outra perguntinha aí para vocês. A pressão nas profundezas, ela é maior ou menor? A gente já viu que nas alturas, ela é menor, a pressão ambiente. E a pressão nas profundezas? Bom, vamos lá, né? A gente já está no nível do mar. Agora a gente vai afundar, né? Vai mergulhar. E aí, será que ela é maior ou menor lá? Bom, fica uma dica para vocês também. Outra pergunta interessante aqui. Você sabe qual é a profundidade das fossas das Marianas no Oceano Pacífico? Já falei até a localização dela aí. Você já teve uma curiosidade para ver quão profunda ela é? Se a gente já conseguiu chegar na parte mais profunda dessas fossas, que é o local mais profundo? Bom, isso é uma das coisas que a gente vai trazer para essa atividade 4. Então, a gente só está aqui aquecendo, pessoal, aquecendo. E também vamos ter bate-papo também. Estou aí, né, tomando todos os cuidados para trazer aí para vocês terem bate-papo também, que até para mim está sendo novidade, né? Bom, tem alguns links aí também para vocês lerem sobre das profundezas às alturas. Vai ser só o contrário, né? A gente começou nas alturas e vai para o fundo. Esse artigo ele traz o contrário, traz da profundeza às alturas. Mas não interessa, né? Tanto faz de onde você vem para onde você vai. O que interessa é o que ele vai trazer de informações para vocês. Bom, agradeço a participação de vocês até aqui. A Natália, que chegou agora também nas Libras. Olá, Natália. E toda essa equipe maravilhosa que está aqui comigo hoje, tá certo? E espero vocês, não esqueçam de avaliar a aula, tá certo? Positivamente. E até nossa próxima aula, pessoal.